Muito bem, fã de esportes, começando linha de passe, tudo sobre a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 2-0. Palmeiras coladinho ali no Flamengo, aquela briga pelo título dos dois. E o Corinthians afundado na zona do rebaixamento. Uma vitória em 13 jogos. E hoje, do Corinthians eu só vi o Wesley, mas do Palmeiras eu vi mais gente, viu, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, fã de esportes. Sim, o placar do jogo está dentro do esperado. A forma como ele foi obtido, sim, e o transcorrer da partida é que foi um pouco diferente daquilo que normalmente esperaria. Um domínio maior do Palmeiras, tal, isso não teve. Por quê? Porque o Corinthians, o que fez o Antônio Oliveira? Antônio Oliveira, por exemplo, saídas do fundo do campo, ele eliminou, foram raras, foi uma bola mais longa. E ele tirou o Coronado e iniciou com o Gustavo, o Mosquito. Para ter jogadores de velocidade. Então, o Corinthians que não chamou o Palmeiras para a área dele, para tomar pressão e perder a bola ali e tomar o gol. E o Palmeiras ficou num desconforto muito grande, porque não foi o melhor jogo do Palmeiras. No primeiro tempo, o Palmeiras não teve nem um pouco confortável, o que deu uma esperança para o Corinthians no segundo tempo, mas aí o Palmeiras fez surgir sua vitória como? Onde ele é muito bom também. Nas bolas paradas, nos escanteios, uma falta. É verdade. Renatinho, tudo bem, meu querido? Olha, Palmeiras 2-0, o Calçade fez uma boa leitura aí do jogo, não foi um Palmeiras sobrando, mas aí é que mostra mais ainda a diferença entre os dois, né? O Palmeiras não precisa sobrar, não precisa fazer muito para vencer o Corinthians por 2-0 sem tomar muito susto, tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, Calçade, Birner, Fã de Esportes está com a gente. A diferença entre os dois clubes, eu não falo nem times, porque dos times acho que são bem claros. A diferença dos dois clubes não esteve presente no desempenho hoje. Acho que o Flamengo, no caso o Palmeiras, tem produzido mais. Fez um jogo muito ruim contra o Fortaleza, mas vinha de uma sequência ali não só de bons resultados, mas de desempenho, de crescimento, principalmente ofensivo. Hoje não foi um Palmeiras que fluiu. Mas é um Palmeiras que, por tão estabelecido que é o seu trabalho, foi lá numa bola parada, que era tudo que queria. E o Palmeiras, ele é muito bom nesse tipo de jogo amarrado, ele consegue achar soluções. E aí foi uma falta ali, que por incrível que pareça, o Corinthians conseguiu tomar um gol de cabeça numa bola rasteira hoje. A vida do corintiano é uma coisa que o Corinthians tomou um gol de cabeça numa bola rasteira. E depois um escanteio, que aí sim, o gol do Veiga ali tem uma dose de sorte, uma dose de bate-rebate. Depois tem um escanteio, que é uma jogada trabalhada por essa comissão técnica há anos. É um clube que varia muito essa jogada. Sai curto, sai longo, bola na primeira trave, bola na segunda, bola rápida, bola mais viajada. O Palmeiras já ganhou muitos pontos ao longo dos 3 anos na bola parada. E eu não acho isso nenhum demérito, eu acho que isso é trabalhado, isso é trabalho de comissão técnica. Mas, assim, em questão de atuação, acho que o Corinthians fez um primeiro tempo digno, pressionando a bola, se entregando. E eu acho que o problema desse time nunca foi isso. Sim. Entendeu? Eu acho, inclusive, que conseguiu um empate contra o São Paulo, por exemplo, foi na base da vontade mesmo, porque não é um time que tem oferecido muito mais que isso. Mas aí, na segunda etapa, com o gol do Palmeiras, as coisas mudaram um pouco. E aí, eu acho que o resultado é o que a gente esperava. Em questão de atuação, acho que o Palmeiras pode entregar mais e vir entregando mais. Mas assim, é um Palmeiras que pode entregar mais, mas a gente tem que levar em consideração, né, Birner? Vamos lá, 6 jogadores da base. Tudo bem que a gente no meio tem o Estevão, que tá brilhando muito, mas são 6 jogadores da base. Tem ainda os desfalques da Copa América, o Gustavo Gomes, o Richard Rios. Se você quiser colocar o Hendrick no pacote, pode colocar. E ainda faltou o Rony e o Aníbal. Aí o Aníbal a gente pode colocar que é a mais pesada. O Rony, mas o Aníbal você ainda olha e fala, caramba... O Murilo machucado. E o Murilo machucado. Teve mais. Então é um Palmeiras muito desfalcado, de certa forma um pouco descaracterizado, mas que ainda assim venceu o jogo e tem muito mérito nisso, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Renato, aos fãs e às fãs do esporte. Eu entendo quando os colegas dizem que o primeiro tempo do Corinthians, o termo que o Renato usou foi digno. Que é o máximo que dá para dar também, né? Eu então achei ok. Né? Quando você olha o futebol que o Corinthians vem jogando, foi ok, mas eu não acho que coletivamente incomodou o Palmeiras. Uma jogada do Wesley lá contra o Marcos primeiro Rocha, tempo. Né? Uma jogada ali pelo lado direito, pelo lado da defesa do Palmeiras, lado esquerdo do ataque do Corinthians. E basicamente isso, um lance de um jogador que é muito promissor e que, imerso num clube
futebolisticamente falando, muito complicado, não consegue desenvolver seu potencial como faria se estivesse em outro clube. E eu já acho que o Palmeiras não vive seu melhor momento da temporada. O Palmeiras não foi bem contra o Fortaleza, o Palmeiras não foi bem no outro jogo, foi bem em 3 jogos seguidos, antes não estava bem. Deu mais espaços, mesmo ganhando contra o Juventude, do que costuma dar. Acho que hoje também teve um problema de marcação do Palmeiras ali do lado direito. Foi o pior jogo do Estevão, sem a bola e com a bola, desde que ele se firmou ali como um titular do Palmeiras. O Marcos Rocha teve muita dificuldade com o Wesley. Precisava de um pouco de auxílio em alguns momentos, o Estevão não teve essa leitura de jogo. É natural, um jogador muito jovem, a gente vai falar bastante da atuação dele hoje. Mas eu achei que o Palmeiras fez um jogo bom. Suficiente, eficiente. Bom. A não ser esse lance do Wesley e os começos de jogo ali meio equilibrado, o jogo nunca ficou desconfortável para o Palmeiras. Ao contrário, o jogo está bem confortável, o Palmeiras tinha alguma dificuldade ali para criar, mas a impressão que a gente tem olhando o jogo, aí eu não sei se é porque é o Palmeiras ou se porque o Palmeiras mostrou isso no jogo, é que uma hora vai fazer o gol. Quando fizer o gol, o adversário tem poucos recursos para contrapor isso. Esse adversário. Os bons adversários, quando o Palmeiras marca bem, já tem dificuldades. Esse, então, ainda mais. Eu achei que uma vitória justa, merecida, que mostra a diferença que os clubes têm, até quando não fazem as suas melhores partidas na temporada. Quando ele perde o Lázaro, contundido, ele diz, o Abel, acho que era aqui no linha até pra gente, que ele teria que encontrar uma outra solução para o lado esquerdo, que o Lázaro dava a ele... Era uma construção, era um outro tipo de jogo, diferente do Estevão do lado direito, o Lázaro na esquerda. Ele com boa presença na área, um cara que numa outra fase intermediária do jogo, antes de chegar à grande área, atua também, e ele coloca o menino, o Gabriel Menino, né? Ali, que não vai bem hoje. Hoje não... Assim, ele joga do lado esquerdo, mas ele vem para o meio de campo, passa o Piquerez. E o Estevão faz isso do lado direito. Não estava fluindo. Não estava... com a saída do Zé Rafael, ele traz o Gabriel Menino para o meio de campo, aí coloca o John. Mas por que o John? Porque ele está vendo o jogo, ele precisava de uma outra opção de velocidade. Porque o Corinthians, eu entendo que o Corinthians conseguiu atingir o objetivo. Se ele deixa o Palmeiras morar na entrada da área, roubando bolas numa tentativa de saída, o Palmeiras marca facilmente. Ele recupera, reage rápido e faz. Sim. E o Corinthians, assim, bolas longas, ganha a segunda bola, mantém a bola longe do Donelli. Essa estratégia no primeiro tempo funcionou mesmo. Funcionou bem. Agora, a bola parada decidiu tudo. Sim. E depois houve a expulsão e o Corinthians não teve força com 10 contra 10, né, com ele com 11, para tentar incomodar o Palmeiras, sei lá. E mesmo sendo expulso, o Veiga foi melhor em campo. Né? O Veiga deu uma assistência, fez um gol e cavou uma expulsão para ele. E assim, não precisava. E eu acho que não tem como a gente não pontuar e destacar a atuação dos dois. O Palmeiras jogou hoje com um zagueiro de 18 Exatamente. e o outro de 20. Foram muito bem, né? O Naves e o Vitor Reis. Aliás, Naves, gol do Vitor Reis, inclusive. O Naves... Não, e assim, o Naves, de 9 duelos, ele ganhou 8 dentro do jogo. No chão, ele ganhou todos. Estreia de bola boa também, né? E o Vitor, para mim, é mais promissor ainda, pro teto, assim, um jogador que também, em vários confrontos... Eu até brincava na redação, falava com os meninos. Em vários momentos, o Yuri buscou ele para tentar fazer a parede, para tentar levar uma vantagem física. A gente está falando de um menino contra um adulto. Sim. E fisicamente isso pega demais. E o Vitor não é um zagueiro já maturado. Você pode... Quem está assistindo a gente, depois presta atenção na questão física. Ele não é um cara já, vamos dizer assim, desenvolvido fisicamente. O que é bom para a idade dele, porque ele ainda tem muito lastro para desenvolver. E mesmo assim... não sendo mais forte que o Yuri, usou bem o corpo nos momentos certos. Foi inteligente. Se posicionou bem. Tem um lance do Yuri que vai até o final e aí ele não dá o bote, espera até o final e ele encosta no Yuri e nesse encostão o Yuri não consegue finalizar tão bem. Então, assim, esse é um ponto também... Se um pouquinho mais estabanado, faria um pênalti no Yuri. O Palmeiras jogou bem. Hoje, inclusive, os dois times jogaram com uma média de idade bem baixa. Com isso, com uma média de 24 e o Palmeiras de 26. É que o Palmeiras tem o Marcos Rocha, o Everton, que deu aquela subidinha leve na média de idade. Mas, assim, era um jogo complicado, cara. Você substitui um Murilo,
O Naves já substituindo o Gustavo Gomes, que daqui a pouco está de volta. São muitos jogadores ao mesmo tempo, né? Então, é muito jovem. E aí é o que a gente fala, é a estrutura. Você ter uma boa estrutura... Hoje o Palmeiras é um clube ótimo para formar jogador, para desenvolver jogador. Porque você tem estrutura. O Corinthians com o Bidon, com o Wesley, são todos jogadores com boa qualidade. Eles estão num contexto ideal? Não. Longe disso, total. E mesmo assim... Se eles estivessem no Palmeiras... Eles estariam num outro estágio. Certamente. Certeza, porque são bons jogadores. São bons jogadores. Mas vivem num ambiente tenso, de pressão, de bagunça, é uma zona do rebaixamento. 3 treinadores por temporada. 3 treinadores por temporada, um pensa jogo do jeito, outro pensa do outro, outro pensa do outro. Imagina a cabeça do menino numa hora dessa. E aí vem um clássico pela frente, onde pode estar sendo decidido o futuro do treinador. Tem essa também. E uma coisa... Se o Antônio Oliveira vai continuar no momento que o Corinthians toma o primeiro gol, se em algum momento os jogadores conseguirem isolar a tabela de classificação do jogo, esse primeiro gol, não tem como isso não passar na cabeça do jogador. Sim. O jogador pode até conseguir se concentrar, mas pensa, o jogador tem que tomar muitas decisões durante o jogo. São muitas coisas que o jogador precisa pensar, onde ele se posiciona, olhar o jogo, entender o adversário. E aí vem o quê? A pressão. A camisa do clube, como vai ser o dia seguinte. São tantos aspectos que aquele ser humano que está em campo precisa isolar, que fica mais... invade. O time está... Tem um lance que 2 jogadores do Corinthians sobem de cabeça, no lançamento para frente, ali longo, um toca para trás e o Estevam sai na cara do gol, sozinho. Quer dizer, o time estava completamente perdido naquela hora, não havia conexão de movimentação, os jogadores não entendiam mais o que estava acontecendo no jogo. Para um atleta que está iniciando a carreira, isso deve ser mais difícil ainda. Sim. Deve ser mais difícil ainda. E para o Corinthians sair dessa situação, ele precisa superar todos esses aspectos, até porque parte dos seus jogadores que têm mais condições técnicas nesse momento de tirarem o time dessa situação são jogadores jovens, como você citou. E do outro lado, tem um time que é o oposto. É a tranquilidade, é a segurança. E mesmo com essa quantidade de jovens jogadores da base, né? Perfeito. Aliás, eu falei 6, foram 8, porque depois ainda entrou o Vanderlan e o Garcia. O John John também. Não, o John John já tinha contado nos 6, mas entraram mais os 2. E aí, de 6, são 8 na realidade. Mas 8 jogadores da base do Palmeiras passaram hoje pelo jogo em algum momento, ou como titulares, ou entraram durante o jogo, uns saíram. Mas, enfim, é impressionante. Até nisso tem essa diferença brutal. A forma como a base se comporta no jogo do Palmeiras e como a base se comporta no jogo do Corinthians. Bom, o ambiente. Sempre fala aqui no Linha, a base do Corinthians contratou para o treinador sub-20, que foi demitido, 16 jogadores, e nenhum deles ele participou da contratação. Foi o Danilo. É isso. A base do Palmeiras, o jogador sobe, treina com o profissional. Quando ele já se torna do time profissional, ou ele faz a transição, mas assim, é algo que é um processo muito mais bem feito, coordenado, sereno, sem atropelo, sem percalço. O Palmeiras faz isso bem. E aí não é só o resultado do campo, não é só o resultado, nem sempre é só aquilo que você vê dentro do campo. É o que você leva de fora para dentro do campo. Né? E o Corinthians hoje leva muito pouco de fora. Só leva problemas, não leva suas virtudes. O Palmeiras está cheio de virtudes. O corintiano detesta ouvir isso. Só que aí é uma questão nossa que estamos dentro do futebol no dia a dia. A gente olha para outras coisas. A gente quer saber como as coisas funcionam e por que elas são como elas são. O torcedor só quer saber do placar. Então, quando você fala isso, ele não consegue, às vezes, perceber o que é um sistema muito bem azeitado que funciona dentro de um clube e o que é uma grande bagunça no outro. Ele acha que é tudo a mesma coisa. São todas iguais. E não são. Não são. Hoje, Sim, a base do Palmeiras, a base é muito boa. Agora, a captação, que é a escolha, de ir lá escolher aquele menino que está lá longe e trazer, isso é o grande segredo. Porque é o seguinte, você não vai tornar um jogador ruim num jogador bom só porque ele está no Palmeiras. Sim. Vocês têm que pegar um menino de muito talento e dar uma grande estrutura. Aí ele vira esses jogadores que o Palmeiras vende e vai faturar 1 bilhão. Você pegar um garoto que é muito bom e jogar no meio de uma grande bagunça, talvez ele se perca. E assim... Só uma coisa, Renato, fora a situação financeira que obriga o jogador a sair mais cedo do que o clube
podia querer, sair por um valor menor do que o clube podia querer, sair para um clube mais difícil para esse jogador conseguir desenvolver sua carreira fora do que ele mesmo podia querer, porque fica tudo mais difícil para esse cara subir na vida, literalmente. Só para dar um exemplo aqui rapidinho. Desculpa te interromper também agora. Teve uma matéria no GE esses dias. O Carlos Miguel, por exemplo, está saindo do Corinthians. O Carlos Miguel não é novinho já, mas enfim, está saindo do Corinthians, aquela multa irrisória. Dá uns 24 milhões, né? 24 milhões de reais, né? Tem um jogador da base do Palmeiras, que me fugiu o nome aqui, eu vou dar uma olhadinha, que as pessoas nem conhecem, nem sabem quem é, mas já tem uma negociação de 25 milhões, já é maior do que do Carlos Miguel, jogador que ninguém viu direito, ninguém nem sabe quem é direito, o torcedor do Palmeiras sabe, mas o resto ninguém sabe quem é. Né? Porque é o seguinte, o Palmeiras ele não tem a necessidade desesperada assim, de vender. O Corinthians pingou ali, meu amigo, estão segurando o Wesley ali de um jeito que eles querem 25, mas daqui a pouco 18 vai. E é incrível porque, é óbvio que não tem fórmula, mas é só trabalhar. A gente pega 10 anos atrás, acho que é mais ou menos isso, né? Paulo Nobre, ali quando o Palmeiras começa a se reestruturar. 14, é isso aí. O Palmeiras, essa diretoria do Palmeiras, o pessoal que pensou toda a base do Palmeiras, olhou e falou assim, pô, nos últimos anos, quantos jogadores o Palmeiras formou e vendeu? Você olhava assim num raio de 10 anos, era o Wagner Love. Quase em toda a história, não era característica do clube. Nossa, agora você pega uma leva... Não era nem algo exatamente de característica de clube, de identidade. E o Palmeiras depois veio o Gabriel Jesus. Isso. E do Gabriel Jesus pra frente, aí que a coisa começou. Mas aí é um trabalho que todo mundo primeiro entendeu que não é do dia pra noite. Sim. A categoria de base é demorado, claro. É complicado. Primeiro, apostou em captação, como disse o Calçade, quando você aposta em captação, é o que o Palmeiras para mim faz muito bem. A gente fala muito de estrutura física. Os clubes têm estruturas. O Palmeiras investe muito em estrutura profissional. O Palmeiras hoje tem o melhor staff, talvez um dos melhores do Brasil. As pessoas que trabalham no Palmeiras não tem esse negócio de pôr amigo. O Corinthians, olha para a base. A base do Corinthians é um dos maiores vespeiros do mundo. Se um dia alguém realmente ir ali investigar, e eu não estou falando dessa gestão, não. Estou falando de anos aí. Porque é onde não tem tanto holofote. No Palmeiras tudo certo? Não, nenhum clube faz tudo certo. Mas é um clube que vai lá, capta, dá um contexto ideal para esses jogadores ser formados. Vamos dar um exemplo. O Matheus Donelli. Não fez um jogo ruim, nada. Sim. Olha o contexto que ele entra. Sai o maior ídolo do clube, sai o outro que era o substituto dele. Pela porta do fundo, está afastado e cai na mão do cara. O cara que está desde o futsal no Corinthians. É lógico que nessa oportunidade você pode surgir um grande goleiro. Claro. Mas é o contexto ideal? Não há planejamento, né? Não tem planejamento, você não consegue pensar. Você olha o Palmeiras, o Hendrick esperou, segura, entra, não entra. O Estevão a mesma coisa. O John estava sumido, agora voltou a aparecer de novo. Talvez voltou a treinar melhor. Então, assim, trabalhar bem não te garante ser campeão. Te garante ser competir. E trabalhar mal, a gente falava isso na redação agora. Antes, no futebol, tinha muita gente que trabalhava mal e as coisas passavam. Hoje não dá, cara. Hoje, se trabalhou mal... É o que está acontecendo com o clube aqui no Corinthians. Falando da base, vamos lá. Por que o Estevão hoje não conseguiu brilhar como em outros jogos? Bom, acho que a primeira oscilação é completamente normal. Eu acho que faltou a ele um pouco de leitura da situação de jogo. Eu estou esperando a entrevista do Abel para dizer se ele... Daqui a pouco vamos ouvir. Pediu para o Estevão ficar um pouco mais atrás, um pouco mais avançado e não acompanhar tanto apoio de lateral corintiano. Que não apoiou. Que não apoiou quase nada. E aí eu acho que tem que ter uma leitura da dificuldade que o Marcos Rocha tinha no jogo para fazer uma dobra de marcação ali. Pelo menos em alguns momentos da partida. Segundo, acho que faltou inspiração com a bola, um pouco... Teve um erro de finalização ali numa hora que podia fazer o gol. Que, inclusive, foi o primeiro derby do Estevão. E Vamos ouvir Abel Ferreira. Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para a família do Dudu, uma referência do nosso clube, não só como jogador, mas como treinador também. Pode ser campeão no nosso clube e, portanto, as minhas primeiras palavras gostaria que fossem de condolência a toda a família e fica aqui um abraço de força. Há quantos é que o Palmeiras tem base? Forte assim, 2015, mas há muitos anos. Portanto, o Palmeiras já tem base há muitos anos. O problema é que depois é preciso coragem para apostar na base.
Já falei várias vezes que o trabalho que é feito na base é muito bom, mas depois é preciso subi-los à equipa principal e ter a coragem de apostar neles, porque me obrigam a ganhar. Quando nós não ganhamos, né, é professor Pardal, não é? Como se os nossos adversários não tivessem também mérito quando nos ganham, como se fôssemos sempre nós os responsáveis por tudo que se passa. Às vezes, quando o nosso adversário ganha, nós só temos que fazer uma coisa, é dar mérito ao adversário porque foi melhor. Mas em relação à base, como te disse, eu acho que vocês sabem disso, quando eu cheguei aqui em 2020, já havia aqui os jogadores na base, um outro treinador antes de mim falou sobre a base, o que é que significava jogar com os jogadores da base. Não vou repetir o que ele disse, mas vocês seguramente que têm as palavras dele. E nós, desde que chegamos, não é de agora, desde que chegamos, temos sempre como princípio, e por isso temos um elemento na comissão técnica que é responsável por tudo o que se passa na base, que é o Vítor Castanheira. Portanto, não há surpresa nenhuma. Ele acompanha de forma direta e específica tudo o que se passa na base, ele traz todas as informações, ele sabe, e vocês também sabem que estes jogadores treinam connosco de forma regular. Portanto, há um trabalho que é feito na base e depois há outro trabalho que é feito na equipa principal, de todos estes jogadores que vocês veem para apostar. E vocês também viram o treinador do Palmeiras o ano passado, quando saiu com o Cevic, sabem o que é que ele disse, não sabem? Sabem o que é que ele disse? A diferença do Palmeiras para outros clubes é que nós não temos 15 milhões de euros para apostar num zagueiro para deixar no banco. Se eu comprasse um zagueiro de 15 milhões e deixasse estar no banco, o que é que me iam dizer? Nós aqui formamos jogadores. Eles vêm da base e depois o resto da formação é feita na equipa principal. E em relação ao Vítor, como ao Naves, como a todos eles, e como ao Fabinho, e como ao Jonathan e os outros tantos, foram 5 ou 6 ou 7 ou 8, enfim, metade da equipa é feita da base. É um trabalho que é feito por todos, por quem trabalha na base, pela comissão técnica principal, por toda a estrutura de núcleo de saúde e performance, pelos nossos psicólogos, pelos nossos nutricionistas, pelo nosso diretor Barros, pela nossa presidente Leila. É feito por todos. Portanto, a base do Palmeiras, sim, nos últimos 4, 5 anos tem sido muito potenciada, mas quero-vos dizer que a base do Palmeiras ela existe há muitos e muitos anos atrás. Mas foi muito criticado por não apostar na base. Foi muito criticado por não apostar na base. Por não apostar na base? Sim. Há jornalistas aí, vossos amigos, que fizeram questão de dizer isso várias vezes, quiseram passar essa mensagem que o treinador da equipa principal não gostava dos moleques da base. O treinador da equipa principal treina o Palmeiras e depois toma as decisões daquilo que é melhor para o Palmeiras. Se é jogar o da base é o da base, se é jogar o mais velho é o mais velho, se é jogar o lateral é o lateral e que assim seja. Bom, eu lembro que você elogiou bastante o Vitor Reis antes mesmo dele jogar. Mas tem amigos teus... Mas a minha pergunta é outra, tá, Abel? Eu só queria relembrar isso, que você elogiou, falou que ele era um grande zagueiro, tal, que tinha muito futuro, alguma coisa. Por isso é que jogou. Por isso é que jogou. Queria saber se na preparação para esse jogo você usou de exemplo o que aconteceu no anterior contra o Corinthians em Barueri, quando o Palmeiras abriu 2-0, estava tranquilo no jogo, o Corinthians com o jogador expulso, o zagueiro no gol e buscou o empate nos acréscimos. Em algum momento você usou isso na preparação e você acha que... Bom, não usou, então já respondeu. Obrigado. Eu não sou o treinador de usar resultados como vingança. Eu não uso isso. Eu acho que esse jogo era um jogo que o resultado devia ter ficado bem dilatado para não poder chegar aos últimos minutos e como se foremos. Era um jogo que podíamos ter feito muitos golos. Não o fizemos. Mas sabem, eu tenho um acordo de paz com o aleatório. Portanto, eu aceito a forma como, por exemplo, no último jogo, a primeira vez que o meu adversário vai à baliza faz golo, assim como tenho que aceitar esta jogada ensaiada, não é? pelo Castanheira. Vou-lhe dar os parabéns, ensaiadíssima. Ontem no treino batemos 20 vezes aquele lance, o Fabinho baixar a cabeça para o Veiga acertar na cabeça do Fabinho para a bola entrar. Portanto, foi uma jogada muito estudada e parabéns pelos 90 minutos que tiveram ali a repetir sempre o mesmo lance. Acho que hoje calhou bem. E o futebol é isto. O futebol é... Às vezes, quando eu falo que é preciso ter sorte, alguns de vocês
Claro que é preciso ter trabalho, claro que é preciso ter competência, claro, mas também é preciso ter sorte. Mas eu não posso dizer que ganhámos o jogo hoje com sorte. Acho que fomos uns justos vencedores perante uma equipa que nós sabíamos que não estava na máxima confiança, nem está na sua máxima confiança. É um clube de peso no Brasil, histórico. Vocês conhecem-no ainda melhor que eu, conhecem seguramente o passado do Corinthians. E pronto, é sempre bom poder ganhar estes jogos. Para nós é normal, mas sobretudo para os nossos torcedores, que seguramente podem ir para casa tranquilos, desfrutar e saborear a vitória. É isso que eu tenho para lhes dizer, para depois amanhã ir para os trabalhos deles e poderem produzir bem. Boa noite, Abel. Regis do Tifose 14. Parabéns pela vitória. Abel, o Palmeiras terminou o jogo com um time completamente desconfigurado do que a gente está acostumado a ver em campo. Como que você pensou ali a hora que começou a sair o Zé Rafael por lesão, o Fabinho pediu para sair, teve o Veiga expulso? O que pensar, como montar esse time ali, olhando para o banco de reservas e fazendo as substituições? É assim, eu às vezes vejo alguns comentários vossos, mas às vezes estar a discutir a futebol ou as minhas opções com quem está sentado numa cadeira, não é? Mas entendo a tua pergunta. É triste porque se eles soubessem tanto como eu, estava no meu sítio, estava no meu lugar. É muito fácil. Vocês sabem que nós temos algumas lacunas em algumas posições. Sabem que nós começamos este jogo com quase todos os médios lá dentro. Vocês viram o que é que o nosso adversário fez quando refrescou os alas para meter jogadores para atacar. E para mim o futebol não é uma brincadeira, não é? Quando nós estamos com menos um em campo e nós estamos por cima do jogo 2-0, eu tenho que defender bem, mas sou eu que penso assim, não é? Eu tenho que defender bem. E uma das grandes oportunidades, mesmo com menos um, é nossa, que é com o Vanderlá a cruzar para o Lopes que chegou atrás. Nós nunca abdicamos do nosso centroavante, refrescamos a equipa nos corredores com 2 pontas laterais. Não é nada de novo o Vanderlá fazer cruzamentos e assistências e golos. Também não é nada de novo o Mike fazer assistências e golos, como foi, por exemplo, no último jogo aqui em casa, que ele fez um golo. E depois sim, em função de não termos médios, do Fabinho que está com queimbras e nós não termos mais médios nenhum, eu entendi que a única opção que nós tínhamos era o Mike, porque o Mike é um jogador inteligente. O Mike já jogou lateral direito, já jogou lateral esquerdo. E que nos podia ajudar ali no meio, e foi isso que nós fizemos. Metemos o Mike e o Jonathan, refrescámos os corredores, fechámos muito bem os corredores. O nosso adversário não meteu o Pedro Raul por acaso, meteu o Pedro Raul, altura, cruzamentos, e nós tínhamos que defender os corredores. Portanto, os cruzamentos vêm dos corredores, e na minha opinião acho que o treinador de Palmeiras ajudou muito a equipa, e parabéns aos meus jogadores que interpretaram aquilo que era preciso.